Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, seja muito bem-vindo. Esse é o Giro Grana número 13. Estamos aqui uma vez por semana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Lula inconformado, inflação nos imóveis, Mega Sena, stablecoins, tokenização e inteligência artificial. Lembrando que agora nós estamos também em podcast, em praticamente todas as plataformas aí, é só procurar Giro Grana que você vai conseguir nos ouvir lavando louça ou dirigindo seu carro. Pode ser na academia também, qualquer outro lugar. A primeira notícia: não me conformo com taxa de juros a 15%, diz Lula. O presidente atribuiu alta da última reunião no Copom a Campos Neto, que está fora do Banco Central desde janeiro. Ele disse: não me conformo com taxa de juros a 15%, mas este aumento já estava dado. Na verdade, Galípolo está comendo o prato que ele recebeu. Não teve nem tempo de trocar de comida, mas certamente vai trocar. O dólar começou a baixar, a inflação está controlada. O dólar começou a baixar, essa aqui é uma crítica até que eu faço, que quando o dólar chegou ali nos seus 6,40, 6,50, um monte de influenciador de finanças estava falando para você dolarizar a carteira. Se eu não me engano, eu fiz até um short falando que não deveria dolarizar a esmo, você não deve somente dolarizar porque as pessoas estão falando para dolarizar, e um monte de gente que eu considero um bando de idiota falando: venda tudo, saia desse país, dolarize. E aí o cara que fez isso agora deve estar perdendo aí 20%, 25% do seu patrimônio, porque não sabe investir e fica ouvindo um monte de besteira aí no mercado. Se quiser aprender a investir, já pode clicar no link aqui, conhecer a Start Grana, mas continua assistindo o vídeo. Deixa eu fazer uma conta bem por cima aqui, que o Lula deveria estar feliz, porque o patrimônio dele declarado, tá? Patrimônio declarado, eu não posso mais falar. Eu chamava os políticos de corno, agora com a nova reforma tributária, a nova lei que o STF fez sobre a internet, o novo marco civil do STF. Eu tô pensando em trocar, em vez de chamar de corno os políticos, eu vou chamar de anjinho. Então, o nosso anjinho da República está ganhando 105 mil. Quanto que é 7 milhões? 7 milhões vezes divididos por 12. Ele está ganhando 87.500 reais por mês. Deveria estar feliz, porque os milionários, além de pagarem poucos impostos, no caso do Lula, que é um milionário, o patrimônio dele é de 7 milhões e pouco, então ele paga pouco imposto, ele está recebendo 15%. Se o dinheiro dele estivesse todo recebendo taxa de Selic, ele estaria ganhando 87 mil por mês. É um bom rendimento. Outra notícia, eu vou fazer um comentário geral de todas elas. Tem 4 reuniões do Copom neste ano. O BC deve ficar parado em 3, diz Jobim da Legacy. Visão de que, embora a economia siga forte, a elevação de juros pelo Banco Central está fazendo seu papel no controle da atividade e do avanço dos preços. Aqui é um ponto que o Lula não sabe: quando a inflação está alta e ela não está controlada, e a gente pode pensar, mas é só 1% acima da meta. Se existe uma meta, ela tem que estar dentro da meta. Se ela está fora, porque ela não está controlada, não conseguiram controlar ela. Para você trazer a inflação para a meta, você precisa diminuir o consumo, você precisa desestimular a economia. Por isso que a taxa de juros sobe. Você precisa fazer com que as pessoas não gastem, só que as pessoas ainda estão gastando, por isso que os juros segue subindo. Você precisa fazer uma série de outras melhorias, de outras reformas, para ter indicativos para que a Selic consiga cair. E não é o que a gente está vendo. Na verdade, o governo que deveria ter, na verdade, ele tem uma função de fazer essa melhoria, ele não vem fazendo. A única coisa que ele vem fazendo é criticando o Banco Central. O Banco Central, ele só faz uma leitura. Eu já falei muitas vezes aqui sobre isso, na Start Grana eu já falei. O Banco Central, ele não sobe ou desce a taxa de juros. Ele faz uma leitura do que está acontecendo no geral, na economia, na política, no mercado, e ele decide um preço de acordo com o que ele está vendo. Ele faz uma leitura de dados, uma análise de dados. Se a taxa Selic está alta, é porque a análise de dados que eles estão fazendo está ruim. Isso é independente se o cara é bolsonarista ou não. O Galípolo teria total condição de descer. Ele só não faz isso porque o país praticamente vai quebrar. A inflação vai subir às alturas e aí provavelmente a gente vai sair muito da meta.
o governo vai ter que dar explicações e aí a coisa vai desandar, principalmente para o Lula. Então ele não deveria estar pedindo para a Selic baixar. A inflação começa a cair e dá condições para juros mais baixos. O secretário executivo da Fazenda afirma haver espaço para que o Banco Central reveja a política monetária. O IPCA, considerada prévia da inflação acumulada 12 meses, acelerou de 5,40 para 5,27 em junho. Já a taxa básica de juros está em 15% ao ano. Então aqui é mais uma crítica do governo fazendo. O que acontece aqui? Como você tem um histórico muito ruim e você, no Brasil, você tem um histórico de inflação alta, de descontrole da inflação, por mais que você tenha uma leve queda, você precisa ter um dado, um sinal muito mais robusto que a inflação vai cair, vai continuar em queda ou vai se manter a um patamar mais baixo. O problema é que a gente ainda não tem isso. Quando conseguir esses dados, aí começa a cair a Selic. Por enquanto, isso não aconteceu e talvez nem aconteça em 2025. Então, ficar chorando que a Selic deveria cair sem trabalhar para que isso aconteça, tendo o poder da caneta na mão, tendo todo o executivo para fazer isso e não fazer, é não entender como funciona a regra do jogo. Outra notícia aqui para os amantes da aposta, é um pouco fora das finanças, mas eu achei interessante comentar. A Caixa anunciou um reajuste médio de 21,7% nos preços da loteria a partir da próxima quarta. A atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros. Eu acabei, até por coincidência, acabando de gravar um vídeo sobre IPCA, que eu vou postar nos próximos dias aqui no canal, e eu comentei sobre a percepção que a gente tem de inflação e a inflação real. A inflação real está ali 5,27. Isso aqui é a inflação medida pelo governo e está tudo ok. É os dados que tem, o IBGE faz a medição e está em 5,7. Só que a Caixa teve que aumentar em 21,7% porque não está dando conta os valores que ela está arrecadando, ela precisa aumentar, ou seja, a nossa inflação está muito, mas muito mais acima do que 5%. Se você for no mercado hoje e pegar uma nota fiscal de 12 meses atrás, vai ter produtos que subiram 100%, 120%. Isso eu estou falando de produtos de consumo básico. Mas não quer dizer que vão ficar para sempre nesse valor, porque as coisas também caem. Esses dias eu fiz um vídeo falando do ovo que estava R$ 30. Essa semana eu paguei 10 ali, a mesma quantidade teria dado R$ 15, ou seja, caiu 50% ou 100%, né, como alguns dizem. E aí vai subir a Mega Sena para R$ 6. Eu odeio quando tem um valor quebrado, porque você tem que pagar em dinheiro de papel. Além da dificuldade de pagar em dinheiro de papel, você vai ter que pagar R$ 6. Não dá mais para pagar 5. Era 5, agora subiu para 6. Então, com R$ 10 você não consegue fazer 2 jogos. É igual o ônibus, quando eles fazem a R$ 6, você tem que não pode pagar mais com uma nota de R$ 5. É ruim para controlar ali, para você pagar, principalmente porque a Caixa não aceita você pagar em cartão, não sei por que não fazem isso até hoje. Preço dos imóveis residenciais supera a inflação no ano. De janeiro a junho deste ano, a alta acumulada do índice FIPZAP, não sabia que existia esse índice, de venda residencial foi de 3,33%, superando a inflação ao consumidor, que no mesmo período foi 3,01%. Aqui é outro dado que, quando você olha o gráfico, você vê que também não tem relação com o índice oficial de inflação. A imagem está um pouco pequena, eu vou ler por cima aqui, não sei se der um zoom, um print na tela, consegue ver. Só para a gente fazer uma leitura visual, já que não vai dar para ler cidade por cidade. Aqui, onde está em negrito, está o índice IPCA, e aqui está o FIPZAP, que é essa bolinha preta. Aqui a primeira coluna é variação no último mês, junho de 2025, variação acumulada no ano, e aqui a variação acumulada nos últimos 12 meses. Então, no ano, no caso, são 6 meses, e aqui nos últimos 12 meses. Da linha azul para cima é o que está acima do IPCA, da linha laranja para baixo é o que ficou abaixo do IPCA. Se nós formos olhar aqui as cidades, e aí levando em consideração, por exemplo, Balneário Camboriú, onde tem um metro quadrado mais caro, já teve essa alta. Então, você pode olhar e falar, tá, mas subiu pouco, então tá controlado. Não, não tá controlado, é que já teve uma alta muito grande. Talvez cidades como Vitória, Salvador, João Pessoa, São Luís, a gente pode ver que são tudo cidades no norte, Belém, Fortaleza,
Eram cidades que talvez ainda não tinham tido uma expansão imobiliária tão grande, tão alta, e agora começou a subir. Então, no último mês, em Vitória foi 2,7%, e no acumulado no ano está em 20 e... Nem eu tô conseguindo ler direito aqui, acho que 20,3%. Ou seja, a inflação, o acumulado no ano está chegando a 20% em algumas cidades. Isso é um valor extremamente alto, levando em consideração que a inflação real está em 5%. Então, resumindo, para a gente falar em português, para comprar apartamento está mais caro, para você tomar empréstimo está mais caro e o dinheiro está desvalorizando. É aquela dúvida que as pessoas têm. O seu imóvel ficou mais caro ou ele perdeu o valor? Para quem tem um imóvel, ele valorizou. Você tinha um imóvel antes a 400 mil reais, hoje você vende ele a 800. Aí uma alta nos últimos 3, 4 anos. Pelo menos aqui em Curitiba foi mais ou menos esse padrão que subiu. Só que o cara que queria comprar um imóvel de 400 mil e estava juntando, hoje ele tem que pagar 800, ou seja, o dinheiro dele vale metade, porque ele precisa juntar o dobro. O dinheiro está desvalorizando. Para quem tem é bom, mas para quem não tem é ruim. Lembrando que se você vender um imóvel a 800 mil, você não compra mais um imóvel a 400. Você vai gastar e vai comprar um imóvel pior com 800 mil reais. Então, dependendo do ponto de vista, vale ou não vale a pena. Eu, obviamente, eu acho muito interessante ter imóveis, principalmente construir, pegar imóveis de leilão. Mas no caso, para investimento, você comprar um imóvel pronto, até mesmo na planta, tem que pesar muito bem para ver se vale a pena. Enfim, esse é assunto para outro vídeo. Provavelmente nas próximas semanas aí eu vou fazer um vídeo falando sobre financiamento imobiliário. Estrangeiros injetam 26,5 bi em ações brasileiras no primeiro semestre, maior fluxo para o período 2022. Eu coloquei aqui bastante informação, mas a gente precisa se ater a alguns pontos aqui. Então a gente está em 2025, ou seja, passaram-se 2023, 2024 e agora o terceiro ano ou o quarto ano após a gente conseguiu bater o recorde. Só que o maior aporte desde 2022 foi 75 bilhões. 70,5 bilhões, ou seja, foi quase 3 vezes mais do que foi agora, que foi 26 bi. Então, mesmo assim, a gente tem um valor baixo, precisa levar em consideração isso. Aqui eu estou fazendo uma leitura da notícia, porque as pessoas só leem o título e falam, nossa, que bom, aí vai lá no Instagram e compartilha falando, ó lá, o governo Lula tá bom. A gente precisa interpretar o que a gente está lendo. No mesmo período do ano passado, o fluxo de recursos gringos para o mercado foi negativo. Em 2023 foi de 23 bilhões. Então, ano passado foi negativo. Vou marcar aqui, ó, negativo. Deixa eu pôr aqui, foi negativo. 2024. Eu estou marcando aqui os anos para a gente ter uma ideia do que aconteceu nos últimos anos. Então, 2022, 70 bi. 2023, 23 bi. Ano passado, negativo. E esse ano a gente teve uma alta. Isso é bacana. Um ponto interessante para a gente analisar também. No primeiro semestre desse ano, investidores institucionais locais venderam 30 bi. Então, em 2025, teve venda de 30 bi. Aí a gente começa a pesar. Se você for fazer a conta, lógico que não é essa conta que a gente faz, mas se a gente fizer uma conta de padeiro, o investidor brasileiro vendeu 30 bi e o gringo comprou 24. Provavelmente comprou ativos mais baratos. Mas, óbvio, né? Que isso é uma brincadeira, não é essa conta que a gente faz, não é tão simples assim. E já pessoas físicas compraram 6,4 bilhões. Por que nós tivemos esse fluxo aqui? Com essa especulação, principalmente política, que a gente tem, a alta do dólar, aumento da Selic, houve muito resgate, principalmente de fundo. E aí, quando tem resgate de fundo, o fundo tem que vender o ativo ao preço que tiver, porque ele precisa pagar a pessoa que pediu o resgate. Por isso que houve uma venda muito grande. Provavelmente isso já foi recuperado, porque a bolsa subiu, o dólar caiu e tudo mais. O que é interessante dessa notícia, e foi por isso que eu trouxe, é que o volume de recursos que está movimentando as operações na Bolsa Brasileira hoje vem de fundos quantitativos, aqueles que usam modelos matemáticos, estatísticos e algoritmos para tomar decisões de investimento e são frequentemente operados por robôs. Ou seja, não é uma análise que o gringo está fazendo, que o Brasil melhorou, que a política está melhorando,
e aí pode ter pessoas comentando que a inflação está controlada, que o PIB está em crescimento. Não, eles estão fazendo uma análise preditiva ali. São softwares que viram que houve uma oportunidade de momento, talvez porque um fluxo muito grande de venda, e eles entraram comprando simples assim, a curto prazo, não é nada sustentável, não vai aumentar as empresas, patrimônio, enfim. É como se fosse um trade. Por isso que a gente tem que fazer muito uma análise para tentar entender o que está acontecendo no mercado. E isso aqui foi o primeiro semestre. Provavelmente agora a gente já vai ter uma mudança grande, porque aparentemente as coisas estão mais estabilizadas. Aquela sensação de que o país ia quebrar e o dólar ia explodir já não aconteceu, então pode ser que volte o fluxo, principalmente brasileiro. Outra coisa que poucas pessoas sabem aí, isso aqui é conteúdo da Startgrana, se quiser conhecer pode clicar no link da descrição. Boa parte dessa compra de gringo, às vezes, para não dizer muitas vezes, é brasileiro que tem o dinheiro dolarizado. Isso é mais que óbvio. O cara que é bilionário aqui no Brasil não tem o dinheiro dele no Brasil. O dinheiro dele fica em offshore, porque ele faz um planejamento tributário e aí ele coloca o dinheiro dele em offshore para pagar menos imposto e ele faz a compra através de um fundo gringo. A entrada é como se fosse dólar, mas é um brasileiro que é o dono, que é o proprietário do dinheiro. Então a gente precisa saber fazer essa avaliação para entender o que é. Às vezes, o próprio brasileiro está comprando muito, mas está comprando através de dólar de fundos gringos que é dos próprios brasileiros. Outra notícia, Visa e Mastercard reagem para tentar conter a ameaça de 250 bi de stablecoins. O risco de receita de 187 bilhões em taxas por ano somente nos Estados Unidos. Eu venho falando quase todos os vídeos, eu sempre busco trazer no Giro Grana uma notícia sobre cripto, sobre tecnologia, IA, porque acho que cada vez mais vai estar inserido dentro do nosso meio, o dinheiro vai ser cada vez menos analógico, menos digitalizado, que é o que a gente tem hoje. Nós não temos um dinheiro digital, a gente tem um dinheiro digitalizado e cada vez mais ele vai vir para blockchain, ele vai vir para DeFi, todo esse mundo que a gente tem dentro da internet. E as stablecoins estão tomando conta porque as pessoas não estão mais utilizando o dinheiro comum. Os tokens digitais que normalmente são atrelados ao dólar, no caso as stablecoins. Para quem não sabe o que é uma stablecoin, pode pesquisar. As duas principais é o USDT e o USDC. E aí, se quiser saber como compra, pesquisa aí aqui no Google, no YouTube, que você vai encontrar informações. Então são tokens digitais que normalmente são atrelados ao dólar, permite que os consumidores paguem os comerciantes diretamente de suas carteiras de criptomoeda, sem encaminhar os pagamentos por meio de banco ou rede de cartões. O que está acontecendo? As pessoas não estão utilizando mais o cartão de crédito porque ela está utilizando a stablecoin ou o próprio cartão da conta cripto que ela tem o dinheiro. Isso vai ser uma grande revolução, e aí não sei dizer em quanto tempo, mas pode ser 2 anos, 3 anos, 5 anos no máximo, até 2030. Eu tenho até uma teoria, uma tese, já fiz vídeo falando sobre isso, da transformação digital que a gente vai ter até 2030. É o futuro que vai acontecer. Provavelmente em poucos meses você no seu próprio banco, você vai utilizar uma stablecoin, você vai dolarizar o seu dinheiro, ou você vai fazer isso, vai aprender a fazer isso através de carteiras, para você fazer compra e venda e para não precisar ficar dependendo do governo, pagando imposto e seja o que for. Mesmo se você quiser pagar, pode ser porque o Drex vai dar essa possibilidade, acredito eu, que você vai conseguir ter a stablecoin dentro das carteiras. O Drex, para funcionar, para operar, ele vai precisar ter uma carteira e talvez essa carteira dê a possibilidade de colocar outras criptos dentro, assim como o Drex, ele é uma cripto, só que ele é uma cripto centralizada. E a gente está entrando numa nova economia que vai tomar conta. Ou as grandes empresas, no caso Visa e Mastercard, vão se apossar do mercado e vão começar a investir em stablecoin e toda essa infraestrutura, ou vão ficar para trás. E aí, só que daí a gente tem aquela balança. Para você investir nessa estrutura, você tem que sair do mercado centralizado, mercado legalizado. Você vai ter que pôr um pezinho na cripto. Até que ponto que os governos vão conseguir regular isso? Eu acredito que mais 2, 3 anos aí, chablau, para quem quiser cair fora, cai fora e esquece o dinheiro monetário do seu país.
Outra notícia que eu achei interessante, que também falando do mundo cripto, a tokenização imobiliária cresce mesmo sem regulação. Com limitação na lei, os modelos se inspiram naquilo que o direito permite. Aqui eu trouxe nessa matéria um exemplo da possibilidade do Drex, que o Drex está sendo testado para fazer transação com imóveis tokenizados. A certidão do imóvel foi tokenizada e a entrega versus pagamento ocorreu numa rede descentralizada. O Drex, para quem não sabe, que vai ser a nossa moeda digital, uma das grandes vantagens dele é poder gerar um contrato inteligente. Esse contrato inteligente, basicamente, como que ele vai funcionar? Ele vai ser similar a um contrato que você vai e registra no cartório, um registro de imóveis, por exemplo, ou quando você vai no Detran fazer uma transação de veículos, o próprio pagamento, a própria transação que você vai fazer, eu achava que o Pix haveria essa possibilidade, até foi ventilada por um tempo no Banco Central, mas a estrutura do Pix é diferente. Então a estrutura do Drex ela está sendo criada para fazer isso. Você vai poder comprar um imóvel, quando você receber o valor, você já vai receber ali a validação, vai funcionar como se fosse um contrato. Provavelmente você vai digitar todos os dados ali, todas as informações do imóvel, e todo mundo vai ter as informações. A Receita Federal, o Banco Central, os bancos, os cartórios, enfim, todo mundo. Agora, se isso é positivo ou não, resta cada um individualmente tomar a sua decisão. Eu estava quando eu estava fazendo o roteiro, eu estava pensando, eu sou uma pessoa que sou de extremo, eu acho que tem que liberar tudo e tem que ser da forma mais aberta possível. Por outro lado, eu acho que se existe o Estado tem que dar as melhores condições para gente. Se eu consigo, através de uma transação similar ao Pix, já fazer meu registro de imóvel sem passar por cartório e passar por toda uma burocracia, é muito melhor. Acontece que você não tem como fazer aquele contrato de gaveta, por exemplo, porque se você transferir o valor, você não vai transferir 1 milhão para uma pessoa desconhecida e dar um migué que você, sei lá o que você fez, a não ser que você continue fazendo pelo real normal, diz que vai continuar existindo, não sei. Uma coisa que me preocupa no Drex, a única coisa que me preocupa até então, é se vai ter taxa para essas transações. Ninguém sabe se vai ter, até agora não foi comentado, porque quando você faz transação cripto, tem uma taxa da corretora ali de 0,2, 0,5. Se o Drex tiver isso, talvez seja um pouco prejudicado, apesar de que vai compensar. Se você fizer uma transação no Drex e valer como um registro de imóvel, é muito melhor do que você ir no cartório pagar. Vai sair mais barato, porque pode chegar até 3% do valor do imóvel. No Drex, se pagar 0,2, está sendo vantajoso. E outra notícia, essa aqui também parte do pressuposto do Giro Grana, que eu não estou aqui para comentar as notícias, é comentar o que acontece com essas notícias. A Latam lança uma campanha 100% criada por inteligência artificial com VO3 do Google. A campanha já supera 2 milhões de visualizações e redefine isso aqui que eu quero falar, redefine a publicidade no Brasil. E não só no Brasil, qualquer local, a publicidade está sendo transformada. Vou dar só um exemplo aqui bem básico, bem rápido. Não tão rápido porque eu fico falando. Hoje, para você criar um site, imagine que alguns anos atrás, aí 10 anos atrás, você precisava criar um site. O primeiro passo que você fazia seria contratar uma agência de design ou de publicidade que eles iam fazer. Você ia fazer uma reunião com o comercial dessa empresa, se fosse um pouquinho maior. Você ia fazer uma reunião com o comercial, ia passar todas as informações que você quer, todas as referências, você ia ter que redigir todo o texto, você ia ter que passar as imagens que você queria, sua paleta de cores da sua marca, caso sua empresa fosse um pouco mais organizada, né, o brand book da empresa. A empresa, você ia contratar, ia pagar um valor ali, depois de uns 60 dias, talvez você ia ter a primeira prévia do seu site. 30 dias você conseguisse uma agência mais rápido, mas pagasse mais caro, ou você podia pegar um freela, mesmo assim você ia pagar bastante pelo freela. Essa pessoa ia fazer toda a estrutura do site, ia fazer registro, enfim, uma série de coisas que ela ia fazer. Hoje você entra num site, que eu não vou dizer qual aqui para não fazer propaganda, você digita um script, você pode até mandar prints de imagem, você digita o script, quero um site de finanças assim, assim, assado, 3 linhas, 4 linhas, você... deixa eu ver se eu acho o exemplo aqui. Se eu conseguir mostrar a tela inteira, eu vou mostrar. Eu utilizo para mim, mas eu fiz uma brincadeira com meu filho. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar aqui.
Então eu abri aqui, eu fiz uma brincadeira com meu filho, a gente brincava, ele falou, pai, um dia vamos abrir uma loja, o dono do mundo, e a gente vai vender tudo relacionado ao mundo. E eu peguei e fiz um script, eu falei, ó, eu preciso criar uma loja, o dono do mundo, pro meu filho, o Ian, que tem 5 anos. E aí ele criou esse site, assim, em questão de, acho que menos de 60 segundos, eu fiz um parágrafo para ele. E veja aqui que é tudo funcional. Então você tem poeira intergaláctica, você tem meteoro espacial, cristal de lua cheia, anel de Saturno. Você consegue clicar no carrinho, você consegue visualizar o teu carrinho, você consegue comprar porque você tem as moedinhas. Enfim, ele criou um site inteiro funcional, entrega gratuita em qualquer planeta. Você compra e aparece parabéns, obrigado por comprar a loja O Dono do Mundo. Seus produtos espaciais serão entregues por uma nave espacial especial em até 3 dias galácticos. Ou seja, eu fiz isso em 60 segundos, um site extremamente funcional. E aí eu consigo fazer banco de dados, tudo relacionado à montagem de um site e colocar ele no ar em poucos minutos, em menos de um dia. Ou seja, a possibilidade que nós estamos tendo a partir de agora nunca existiu na história e talvez seja uma oportunidade única. Dá para fazer muito dinheiro? Dá para você ficar para trás? Dá para você ser engolido, tua profissão ser? Dá para você ser o que quiser nisso. O que nós precisamos fazer é nos posicionar. E aí é o grande X da questão. Não adianta você ficar falando, inteligência artificial não vai para frente, não dá certo, é isso, é aquilo, é ruim, não vou fazer porque eu prefiro escrever. Utiliza para aprimoramento. Eu, por exemplo, eu pego o site, eu crio e eu modifico ele do jeito que eu quero. Peço para ele modificar, mas se alguma coisa não ficou 100% perfeita, eu abro o código e eu edito o código. Então, assim, você tem oportunidade. Um advogado pode pedir uma petição, fez a petição, você revisa a petição, você trabalha com a linguagem, enfim, é possível fazer tudo. E como é possível fazer tudo que existe no meio digital, a nossa relação, nossos produtos, nossa venda, tudo vai mudar. Consegue entender o absurdo que vai ser daqui para frente? Talvez daqui a um tempo as pessoas criem canais de YouTube personalizados com conteúdo que elas gostam, gerado por IA. Todo dia ele vai gerar um conteúdo com um vídeo resumo de todas as principais notícias que ela quer, só dos assuntos que ela quer. E aí a gente nos torna obsoleto. Por isso que a gente precisa estar inovando, utilizando esses mecanismos para continuar em crescimento. É um mundo diferente que está vindo, vai ser difícil, precisamos nos adaptar, vai acontecer muito mais coisas. Eu já venho falando aqui várias vezes no Giro Grana, em outros vídeos, dentro da Start Grana. Se você quiser conhecer, clica no link da descrição. E é isso, tudo vai mudar, a gente precisa estar no mínimo com a cabeça aberta e pesquisando dia a dia para tentar entender como se beneficiar disso, porque vai ser pancada para muita gente. Para muita gente. Pode esperar. Daqui a alguns anos vai ter molequinho de 12 anos ganhando 5, 10, 20 vezes mais do que CEO de grande empresa. É isso, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, tchau. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Fui.